Olá pessoal, aqui é a Raquel de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Primeiramente, já quero pedir para vocês desculpa de não ter gravado nenhum vídeo antes, foi muito corrido para mim no final do ano, o ano novo, teve visita aqui na minha casa, foi muito corrido mesmo, não tive tempo para nada, então desculpa, peço a vocês desculpa e espero que todos vocês tenham tido um ótimo Natal, um ótimo ano novo com suas famílias, celebrando e assistindo a posse de Bolsonaro, que por sinal foi show, nota 10, maravilhoso. A Michelle Bolsonaro falou muito bem, né, no speech dela. Mas então agora vamos direto ao vídeo de hoje. Hoje nós estamos fazendo o nosso quarto vídeo da série Comunismo. Estamos estudando este livro aqui, The Naked Communist. E então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre quem é Vladimir Lenin e Stalin, ok? São os dois comunistas na Rússia e eu vou ler para vocês as minhas anotações. É Joseph Stalin e Vladimir Lenin, as anotações aqui que eu tenho sobre eles. Inclusive eu vou até mostrar para vocês no site do History Channel que eu encontrei as mesmas informações no site do History, as mesmas informações que estão neste livro aqui. Então as informações batem exatamente para vocês verem como elas são bem em sintonias, né, que é a verdade, essa história verdadeira. E eu não vou falar em nenhum vídeo aqui sobre o Trotsky, acho que é esse o nome dele, esse homem aqui, ó, Trotsky. Eu não vou falar sobre ele porque tem aí no Brasil uma série chamada Trotsky, da Netflix, e eu aconselho vocês assistirem essa série bem mais, né, detalhado do que o que eu posso passar para vocês aqui. Inclusive, eu vi muitas pessoas falando na internet, muitas pessoas da esquerda reclamando que é uma afronta passarem, né, essas informações sobre Trotsky, que não está correto, que é do ponto de vista da Rússia, né, e não é a história verdadeira. É mentira deles, é mentira a história verdadeira, inclusive histórias contadas em livros. Então, são vários livros que contam a história, né? Eles acham que eles sabem mais do que todos os livros, mas eu aconselho vocês assistirem, então, a minissérie da Netflix chamada Trotsky. Eu acho que é esse o nome dele mesmo. Mas então, vamos aqui hoje olhar, vamos ler um pouco aqui sobre Vladimir Lenin e Joseph Stalin. Então, pessoal, hoje nós vamos ler aqui sobre Vladimir Lenin. E pode olhar que eu estou lendo aqui no site do History, history.com. E essas informações são as mesmas que eu li no livro, ok? Então eu achei aqui no site também. E aqui explica para vocês quem é Lenin, a Rússia na Primeira Guerra Mundial, a Revolução na Rússia, a Guerra no Comunismo Tcheca, que a gente vai explicar o que é aqui no minutinho. Red Terror, que é o terror vermelho, o Lenin que criou o USSR, né, que Lenin, onde ele está, o túmulo dele. Então vamos avaliar. Então vamos lá, Vladimir Lenin, que é o nome deste revolucionário russo, ele era a cabeça do Bolshevik Party, que é o partido bolchevique, né, que ficou no poder na Rússia na Revolução em 1917. Tá, então aqui foi quando tudo começou. Agora, gente, eu vou passar bem rapidamente, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, não dá para ler tudo. Mas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo esses sites para vocês poderem vir checar depois, tá? Então aqui, os bolcheviques eram comunistas, tá? Então estamos falando aqui da União Soviética. Aqui, da União Soviética. Então, quem foi Lenin? Lenin nasceu em 1870. Ele era de classe média de uma família russa. E quando ele era jovem, ele começou a ser um político radical. E depois disso, seu irmão mais velho foi executado em 1887, porque ele planejou o assassinato dessa pessoa aqui, Cesar Alexander III. Tá? Então, mais tarde, quando ele tinha 17 anos, o Lenin, então, foi chamado Vladimir, não sei falar esse nome não, gente, mas ele trocou esse nome dele por ser Lenin, Vladimir Lenin, tá? Então, ele foi expulso da escola, da universidade, por estar fazendo parte de um protesto ilegal de estudantes. E depois de ser expulso, Lenin, ele se colocou, né, num partido político radical,
tá? Na Alemanha. E começou a andar de acordo com o que o filósofo Karl Marx escreveu. E a gente já estudou aqui sobre quem é Karl Marx. Depois vocês podem ir lá assistir o vídeo novamente, se vocês quiserem. Tá, então em 1889, Lenin, ele se declarou um marxista. Então, mais tarde, quando ele acabou o colégio, ele recebeu um diploma de advogado. Então, Lenin, ele começou a ser advogado muito brevemente, né, em 1890. E logo ele foi levado para a cadeia, porque ele estava umas atividades marxistas exilado ele foi para cadeia por estar se envolvendo com atividades marxistas e foi exilado em Sibéria. Então Lenin se mudou para a Alemanha e depois para a Switzerland, e é onde ele encontrou com outros europeus marxistas. Durante este tempo, ele adotou um estabelecimento do Bolshevik Party. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, o Lenin ele optou, né, por a Rússia perder a Primeira Guerra, porque ele disse que isso iria acelerar o partido político dele para chegar onde ele queria. Então, aqui a Rússia, durante a Revolução, o Lenin voltou para casa na Rússia em 1917 durante a Revolução Russa, e quando já estava começando, né? Então aí não tinha comidas para as pessoas. Então, gente, aqui também tem esse vídeo que vocês podem ver que tá passando a propaganda, né? Mas quando acabar a propaganda, vocês podem também assistir um vídeo que explica um pouco mais sobre o Lenin. Tá em inglês, mas se você souber inglês, né, vocês podem assistir. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Mas então, continuando aqui. Então, o Lenin, ele planejou tirar do governo da Rússia o governo anterior, né? E estabeleceu o próprio governo comunista dele. Então, aí foi quando foi criado a Soviet Government na Rússia, né, que é a União Soviética, durante a Primeira Guerra Mundial, e aqui explica a Guerra do Comunismo. Então, aqui na Guerra do Comunismo, teve Bolshevik Revolution, Bolshevik que é o partido do Lenin, né? Então, teve uma revolução que afundou a Rússia por 3 anos de guerra civil, tá? Então, os militares vermelhos, né, que como chamam aqui na época, os militares vermelhos, que o Lenin... eles estavam do lado do Lenin, como se fosse numa Venezuela, gente. Imagina assim que lá os militares, eles estão a favor de Maduro, né? Eles trabalham a favor de Maduro. Então a mesma coisa acontecia na Rússia nessa época aqui. Os militares trabalhavam a favor do Partido Comunista, tá? Então eles tinham sempre problemas com outras pessoas que causavam, se alguém causasse problemas para eles, os capitalistas ou qualquer outra pessoa democrática no socialismo, eles eliminavam as pessoas, né? Então nem aí. Então tinha uma guerra, e também aqui não fala que muitos russos morreram por causa de fome. Aqui embaixo, aqui tá falando famine, que muitos morreram, olha só, uma estimativa de 5 milhões de russos morreu de fome em 1921, tá? Então aqui no meu livro que eu estou lendo, está falando que existia canibalismo naquela época, porque as pessoas tinham muita fome e não tinha comida. Então existia pessoas comendo as pessoas, porque não tinha comida para comer. Isso é o comunismo, tá? Para vocês terem uma ideia como é que chega um país, o estado de um país, tá? Continuando aqui. Tcheca, essa é uma parte interessante. Então, logo depois da Revolução Bolchevique, que é o partido de Lenin, eles criaram essa polícia, que é uma polícia secreta, que chama Tcheca. Então, essa polícia secreta que mandava e fazia tudo que o Lenin mandava eles fazer, né? Então, eles eram bem silenciosos porque era secreto, ninguém sabia quem eles eram. Eles seguiam as pessoas, eles faziam o que eles quiseram, colocavam as pessoas
em celas fechadas, torturavam as pessoas, fazia essas coisas assim. Eu sei que não tá escrito aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois no vídeo, que eu vou mostrar para vocês as provas que eu falei, tá? Então, o terror vermelho teve um assassinato, né, um atentado, uma tentativa de assassinato. Aqui nesse período que eles foram chamados de período de terror vermelho, uma campanha para executar uma multidão que era contra o que era os suportadores desse regime, tá? Na Rússia. Qualquer um que não fosse a favor de Lenin morria. Vou colocar mais simples para vocês. Tá, então aqui foi quando Lenin criou o USSR, que é o USSR, né? Lenin, aqui, quando teve a Guerra Civil, em 1922, teve um acordo entre a Rússia, a Ucrânia e Belarus, né? E a Armênia também, que eles formaram a União Soviética. Tá. Então, aqui tem mais um outro vídeo, gente, que vocês podem assistir depois. Eu vou deixar aqui um link para vocês. Aqui explica onde Lenin está enterrado, que eu não vou ir nos detalhes aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, por isso, gente, hoje eu vou ficando por aqui e sem mais, um grande beijo a vocês. Tchau, tchau.